Então, aí tem esse cara que é o que conversa muito e tem o que viaja na maionese também, que às vezes você tá explicando, ele tá olhando para tudo quanto é lugar, menos para você. E aí, a hora que ele vai fazer o exercício, o que ele vai fazer mesmo? Olha aqui. Então, como assim, através de gestos, chamar a atenção, quais são os sinais que eu devo dar para esse cara para poder atrair a atenção dele? Sempre que dá uma bronca, falando, fulano, presta atenção. Sim. Às vezes, sem ter que fazer isso. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade aí de você estar abrindo esse espaço para a gente falar com a galera. E eu acho que, como defendo bastante, oratória cabe em qualquer lugar. E quando veio a ideia da gente movimentar, fazer esse bate-papo com você, para mim foi algo assim primordial, porque eu vejo minha vizinha aqui, ela todo sábado vê um personal aqui e junta a galera, e a comunicação dele é bem assim animada, bem para cima. E já tive personal onde eu trabalho, numa plataforma no Rio, e aí você percebe que aquela pessoa que não tem uma boa comunicação, ele não leva ninguém, não arrasta, as pessoas Com não... certeza. Assim, era mesmo contrato, mas dependendo de quem subia, quem ia lá na plataforma, as pessoas lotavam a academia, iam para a piscina. Aí depois vai outra pessoa, um pouco mais retraída, um pouco mais na dela. Você vê que ela tá lá, fica ali na academia, o pessoal chega, ela dá opa, tá erradinho aqui, tá erradinho ali. E assim passa a diária dele lá e é como se ninguém fosse, né? Então essa diferença Sim. vale a pena a gente pensar um pouco, né? Passa o dia lá e acaba não agregando tanto na vida das pessoas que estão ali treinando com ele, né? Sim, e talvez até corre o risco de deixar não, né? Mas pelo menos por um deslize ou outro, alguém se machucar por falta da comunicação, né? Sim, sim. Então, a gente que lidar com pessoas ali no dia a dia, principalmente ali no âmbito de academia, é importantíssimo que a gente saiba se comunicar com todos os tipos de pessoas, né? Porque tem Sim. pessoas que entendem de uma forma, pessoas que entendem melhor de outra forma. Então, a gente tem que saber utilizar todos os canais de comunicação para que a gente possa fazer com que qualquer perfil de pessoa consiga entender o que a gente está falando ali, ou o que a gente quer passar, mostrar, fazer com que ela execute ali durante uma sessão de treino. Deixa eu te perguntar, Thiago, você, assim, eu sei que vai me perguntar, mas eu queria perguntar, na sua turma de estudante, você percebia personalidades diferentes enquanto você fala em falar em público? Com certeza, você fala ali no âmbito de personal trainer, né? Não, vamos lá, da faculdade, né? Na faculdade, se você já conseguir observar quem tinha um perfil mais para cima e outro... Sim, sim, com certeza. Eu, por exemplo, sempre fui muito tímido, sempre fui muito travado. Na hora de apresentar trabalho lá na frente da galera, eu travava, falava gaguejando. Eu via que ficava faltando alguma coisa ali, sabe? Tipo, eu falava o que eu tinha que falar, mas eu não conseguia passar com segurança. Então, se eu fosse um cliente ali, vendo um cara que nem eu, me vender um produto, naquela época da faculdade ali, o produto poderia ser bom que fosse, que eu não compraria. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Tipo, fazer uma live agora, igual a gente está fazendo hoje aqui, era algo impensável para mim. Quase que... E olha que bacana. E o que você acha que fez com que você se soltasse um pouco mais? Então, eu tô te entrevistando, mas agora mesmo você pode dar porrada, viu? Foi a necessidade porque é uma área nova minha. Foi necessidade. Quando eu comecei a trabalhar em academia, eu comecei como instrutor ali de pista. Então, eu tive que me soltar um pouquinho mais para poder falar com as pessoas, para poder explicar. Mas foi depois que eu passei a dar aulas coletivas de ginástica, de spinning, de dança, enfim. Sim. Aí eu fui obrigado a perder um pouco essa timidez e melhorar a minha forma de me comunicar. E a prática ajuda demais, né? Ajuda demais. E aí, depois disso, eu fui me aperfeiçoando, fui fazendo alguns cursos que me deram uma base para poder me comunicar melhor. Beleza, show mesmo. Mas manda bala, meu camarada, agora é contigo. Então, eu sou todo ouvido. Um pouco sobre a sua profissão. Você trabalha com o quê? O que você faz, o que você entrega para os seus clientes? Bom, desde 2013,
também por as dificuldades da vida, eu aprendi praticamente oratória por causa das minhas dificuldades, né? E acaba que eu sou meio eu me chamo aquele burro esforçado. E aí quando eu falo, não, tem que aprender, vamos pegar firme. Eu me identifico aí com esse perfil. E aí tem que estudar mais que os outros, porque senão não aprende. É mais ou menos assim. Enquanto o cara tá lá tranquilo fazendo uma provinha e tirando nota boa sem ter que estudar, eu não aprendi a aprender direito. Então eu tenho que ralar, E aí li muito, e acaba que chegou um momento que um colega, eu sou oriundo da área de segurança do trabalho, e um colega vai e fala, por que você dá um curso nessa área? E aí eu veio aquela luzinha e tal, comecei a trabalhar, fiz uma turminha, depois fiz outra, e as coisas foram acontecendo, e peguei gosto por esse negócio, né? E aí, meu camarada, é um programa que você vai do início até... Você tem até a condição de escrever um livro, se você tiver intenção. Esse livro acaba falar as pessoas que fazem o seu curso. Você tem 3 modalidades, que é um que chama oratório, outro chama expiral. O oratório é para quem quer se desenvolver um pouco mais, né? E entender as técnicas. O expiral é para quem quer ter uma palestra profissional pronta, já no final do curso ele é um pouquinho mais longo, mas no final do curso ele tem uma palestra pronta para ele vender ou para ele apresentar no meio corporativo e assim por diante. Legal, esse aí eu vou querer fazer, hein? Facinho, hein? Nós estamos muito perto. E o outro que a gente chama de personal caos, e esse aí a entrega é um livro. A pessoa, eu acompanho ela no processo de escrita de um livro para aquela pessoa que está um pouco mais madura, né, já sabe o que quer, já não tem tanto medo de falar em público, mas no final o livro dela é uma palestra do livro, nasce uma palestra do livro, não tem jeito de ser diferente, né? Mas é praticamente isso. Então você dá orientação também para quem quer escrever um livro. Sim, claro que tem pessoas que me apoiam, não sozinho. Da ideia ou já uma o projeto completo. Desde o projeto completo. Não Legal. Sou eu sozinho, mas a gente tem a galera do português, a galera da criatividade, do nome do livro. Eu trabalho o esqueleto do livro e acompanho todo esse processo, porque o livro é muito maçante. Por exemplo, eu estou com um que vai provavelmente no meio do ano agora a gente já tem ele diagramado. Mas são 2 anos aí, porque você vai fugindo do foco, vai e volta. Aparecem outras coisas, outros projetos no meio do caminho. Então tem que ter alguém acompanhando, não tem jeito. Eu que trabalho com isso, quando eu pego para desenvolver algum projeto desse jeito, tem que ter alguém junto comigo, porque senão ele não roda o dia que precisa, entendeu? Legal. E agora, nesse período de pandemia, nessa quarentena, como que você tem feito para poder entregar o seu produto para os seus clientes? Como que você tem feito os cursos, as mentorias, o acompanhamento aí das pessoas eu realmente, que te contratam? Para quem me viu há 2 meses e meio atrás e está me vendo agora, ele vai perceber como que eu estou entregando. Estou entregando por aqui mesmo, que essa bochecha aqui ela já está bem redonda comparada com 60 dias atrás. E é assim, o dia praticamente em frente a uma câmera, falando aqui, conversando. Hoje à tarde nós tivemos um trabalho, como é feriado aqui, né? Tive um trabalho de 2 horas com a colega. E não tem como ser diferente. Até porque eu respeito muito esse vírus que está por aí. E se eu tenho condição de fazer isso em casa, eu vou fazer da melhor maneira possível, ficando aqui. Porque eu sei que tem gente que não tem condição. E a gente até estava falando agora mesmo, a sua atividade ela é muito corpo a corpo, né? Você toma todos os cuidados. Então, se você não tem condição de desenvolver 100% online, eu estou fazendo essas vezes, entendeu? Eu fico aqui, desenvolvo do jeito que precisa, a pessoa apresenta para mim, a pessoa tem feedback ao vivo e acordos aqui comigo, e a gente vai seguindo. É particular, 1 a 1, ou você faz aquelas reuniões? Não, você consegue fazer com Meet, né? Você tem um Meet, você tem um Zoom, que você consegue fazer com mais de uma pessoa. Você faz a quantidade de gente que você quiser, dependendo do plano que você paga, né? Paga. Sim. Não tem jeito, né? A gente tem que se adaptar, se reinventar. E, inclusive, no começo da pandemia, no primeiro mês, eu atendi muita gente online. Sim. Agora as pessoas, voltei a atender alguns clientes em casa, mas ainda estou com 2 clientes que eu atendo online. E lancei um curso também, um workshop. Legal. Online. Depois, quem quiser, acessa lá a biblioteca de exercícios.
Isso aí já está antigo, isso aí eu já vi desde aquele primeiro contato que nós fizemos. Isso aí. A gente criou um workshop lá com uma videoaula de exercício de mobilidade e a gente entregou 60 exercícios de mobilidade também, que podem ser feitos em qualquer lugar, sem uso de nenhum material. Então, pensando nesse período de pandemia. Mas trazendo um pouco aqui para a nossa realidade, né, que somos educadores físicos, personal trainers, pensando ali nos professores de academia, professores de aula coletiva, spinning, dança, personal trainer, instrutor de academia. Como que você pode, como que você acha que a oratória pode contribuir? Ali, a gente lidar com vários tipos de perfis, igual a gente falou ali no começo. A gente tem uma pessoa que é mais tímida, tem alguns alunos que falam demais. Sim. Como que eu devo interagir com cada um desses perfis? Vamos lá, Thiago. Tem a questão do... Vamos passo a passo. Primeiro é como que a oratória poderia impactar na vida profissional do personal, do educador físico. Eu falo que até numa profissão que você não precisa falar muito, eu sempre dou esse exemplo, mas eu tenho que até achar outro para não ficar batido. Eu dou o exemplo do programador de software. Mas vamos lá, vamos ver outra profissão aí que a pessoa tem que ficar muito em silêncio. Eu não estou conseguindo lembrar aqui, mas o programador de software, todas as lives eu falo esse exemplo. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Ele não necessariamente precisa comunicar. Ele precisa estar ali, ele recebe a informação e vai desenvolver e solucionar o problema. Show! Mas se você tem esse programador, que ele tem essa capacidade técnica, e você tem outro programador que tem a mesma capacidade técnica, a mesma, vamos supor que os dois são plenos, né? Sim. Só que esse aqui, ele é um programador que tem uma comunicação mais eficiente, mais clara, ele tem uma empatia melhor, ele consegue... Ele tem uma retórica. Retórica é você argumentar em cima daquilo que vem para você. Eu não tenho dúvida que esse que fala pouco ou que tem mais time, nada de errado, essa pessoa não precisa pensar que nunca que ele vai ser prejudicado a vida inteira por causa disso, mas eu sei que esse que fala, ele tem mais, com certeza vai ter mais oportunidades de parcerias, de negócio, ele pode ser visto melhor perante a sua liderança, perante o meio corporativo e assim por diante. E quando se traz para a sua área, eu acredito que vai na mesma pegada. Porque, assim, você já imaginou um educador físico com vergonha de falar em público? É quase igual uma enfermeira com medo de sangue, ao meu ver. Verdade, mas, porque... mas tem. A gente tem bastante isso aí. Tem, mas assim, o que a gente precisa pôr na cabeça deles? Que não tem nada de errado, mas também que não precisa morrer com aquilo, que é possível mudar. É possível você mudar o comportamento. Se você começar a ler muito, só ler, não precisa nem fazer um curso ou ir lá passar... Mas se começar a ler muito sobre oratória, chega um momento que ele não vai conseguir ficar quieto. Uhum. O cérebro vai condicionar tanto que ele vai transbordar esse conhecimento, ele vai transbordar em gestos, ele vai transbordar em palavras, ele vai transbordar em pensamentos positivos na hora que ele está com medo. Então, não tem erro. Depois de 20, 25 livros de oratória que esse caboclo que tiver vergonha ler, não tem erro, viu, Thiago? Ele vai, sim, mas tem um caminho mais curto, né, do que ler esses 25 livros. Claro, não precisa ser assim. Aí é como você tem também, aí são métodos. Aí você tem diversas pessoas que já desenvolveram, já testaram formas de você um pouquinho mais rápido. Mas não necessariamente precisa ir com eles. Você pode ir no seu tempo, mas o método faz você encurtar um pouquinho esse caminho, né? Não é burlar nada, é só as experiências de outras pessoas sendo traduzidas numa forma um pouco mais lógica, né? Sim. A gente vê também alguns personal trainers que não têm vergonha de falar com o seu aluno, mas têm vergonha de falar com os outros alunos ou com os outros professores. Porque ali com o aluno dele já desenvolveu uma certa intimidade e o papo flui. Uhum. Mas... Isso é tipo professor de sala de aula. Tem um trabalho que eu faço com a escola aqui e é voltado para oratória. Os professores falam que é uma beleza com as crianças. Não tem medo nenhum, é aquela coisa linda. Mas a hora que chega um pai para conversar, ainda leva. Mas quando é reunião de pais, aí você só vê o professor olhando para baixo, olhando para cima, tentando desviar os olhos dos pais, das mães. Sim. Então, é muito fácil, né?
de cima para baixo a gente dominar a situação. O problema é quando você está no mesmo nível da pessoa ou a pessoa está no seu nível, um nível acima, dependendo de onde você trabalha. Aí já começa a pressão aumentar, o cérebro já começa a entender que é um bicho de sete cabeças, corre, senão você vai morrer, e aí o cara começa a transpirar e vira aquela bagunça toda. Começa a gaguejar, não fala o que tem que falar. Aí já perde a linha de raciocínio, aí já dá o branco e assim vai, né? Aí não para. Legal. E como fazer, por exemplo, eu sou um personal trainer tímido e o meu aluno também é tímido. Às vezes eu estou ali dando aula, prescrevo algum exercício, passo, corrijo, conto a minha quantidade de séries, repetições. Chegou o intervalo de descanso. E aí? O cara não fala nada? Vamos lá, acaba que eu não respondi os três aqui. Eu estou lembrando aqui, você perguntou o impacto da oratória na profissão, na educação física. Você falou sobre quando você tem um aluno tímido, um aluno que fala muito. Que fala muito. E agora nós temos outra condição que é o profissional de educação física tímido e o aluno tímido. Imagina o diálogo, me conta. Não sai nada. E aí, depois o cara sai de lá, ele vai falar o quê? Ele não vai ter uma boa experiência, é questão de tempo, ele vai parar de fazer o exercício ou vai pedir para mudar. Não tem como. Então, essa última aí. Mas vamos voltar lá naquela primeira que eu tinha esquecido, na segunda agora. É quando você tem um aluno muito tímido. Você já passou por isso, Thiago? Já, eu passo até hoje. Até hoje? Os alunos que são mais tímidos, sim. Com o tempo, eles também se soltam, não soltam? Sim, precisa de ganhar um pouco de intimidade, uns levam mais tempo do que os outros, mas tem uns que realmente são, às vezes nem é timidez, é da pessoa ali ser fechada mesmo, ela não gosta de se abrir, não gosta muito de conversar ali durante o treino. Tem que entender isso, né? Então tem que entender quem que é a pessoa que realmente não gosta de conversar e quem é a pessoa que talvez até goste de conversar, mas precisa de um empurrãozinho ali, precisa se puxar um assunto. Então vamos considerar o seguinte, essa pessoa que realmente não gosta de conversar, a gente pega, vamos colocar de lado aqui, porque essa a gente não discute. Eu não estou aqui para falar para você que tudo que a gente tenta ensinar soluciona isso. Tem pessoas que realmente são fechadas, não querem papo, e se você insistir demais, ela te corta, se você insistir demais, ela para de ir na sua aula. Você tem que entender isso. E como que ela comunica com você? Ela monólogo, ela vai ficar só no sim, não, ela não dá trela em momento algum, faz uma aula, 2 aulas, 3 aulas, você brinca, você leva um bombom, você leva um agrado, você faz de tripas corações, como se diz lá em Centralina, e ele não conecta com você. Então, o que a gente faz? Respeita e conduz de uma maneira mais formal e assim por diante. Mais silenciosa. Mais silenciosa. Foca no treino, né? E detalhe, mas quando você perceber um sorrisinho torto, ufa, aí é a abertura. Beleza? Bom, então, mas não sofra com essa pessoa. O problema não é em você dependendo da situação. O problema está lá. E a gente pode sim tentar resolver com calma. Mas vamos supor que a pessoa é tímida. Ela gosta, tem muita gente assim, não, conversa igual maritaca com a minha família, com meus amigos, mas na hora que eu estou perto de gente que eu não conheço, eu não falo nada. E aí, nesse processo, a gente tem algumas dicas para resolver. Pense que as pessoas, primeiro, qual que é a palavra que você mais gosta de ouvir, Thiago? Qualquer um que está nos ouvindo aqui, qual que você acha, qual palavra que você imagina que a gente mais gosta de ouvir? Thiago. Pronto. E essa se é a palavra que eu mais gosto de ouvir. Tiaguinho. Todo mundo. Aí, ó, Tiaguinho. Eu tenho um punhado de nome, né? Se eu for lá para Centralina é Juninho, Veristim. E aqui Uberlândia Evaristo, aí você vai para o Rio onde eu trabalhar é Mineiro, então, mas é isso que eu me identifico. Então, se você tem primeiro contato com as pessoas, é essencial você repetir o nome da pessoa quando você está dialogando com ela. Saber o nome da pessoa. Então, primeiro saber passo, o nome. Comunicação eficiente. E não é só saber, tem gente que fala o nome no início e no final da conversa. Durante a conversa, até para reforçar, para você não esquecer. Sim. E aí, Tiago, como eu te falei aquela hora, fala um punhado de coisa, depois Tiago de novo, Tiaguinho de novo, e assim por diante. Então, quando eu dava aula de spinning, desculpa te cortar, aulas coletivas, eu sabia da importância de saber o nome de cada pessoa, mas às vezes eu perguntava, passava 10 segundos e já esqueci o nome da pessoa. E aí eu falava, qual que é o seu nome? João. Beleza, virava as costas, na hora que eu subia na bicicleta lá para começar a dar aula, puta, já esqueci o nome do João. Então talvez você repetisse, pô, João,
prazer, João, você já sabe ajustar a bike? João, Você vai educando o né? cérebro. Eu acho Isso aí que faz parte. Perfeito. fazer isso é importante. E você esqueceu o nome, quando você está num local informal, numa festa, alguma coisa assim, ó, Luana, é muito importante essa comunicação com o aluno. Todos nós gostamos de ser chamados pelo show, é isso mesmo, Luana. E falando em Luana, charada é minha irmã, hein, Luana? E eu, parceirão, depois a gente fala um pouquinho sobre essa turma aí, que eu sou fã. É o seguinte, então o primeiro passo é nome. Não esquecer o nome, você falar o nome, reforçar o nome, e depois você criar a tal da empatia. As pessoas acham que eu simplesmente sou pago para fazer o que ele está pagando. Personal, sou na sua profissão aí, você recebe o dinheiro e vai fazer só o seu serviço. Cara, se você puder fazer um pouquinho mais, você sempre vai ganhar o cara. Sempre vai ganhar o almoço ou a moça. E esse pouquinho mais não custa nada. Sabe o que é o pouquinho mais que eu estou falando, Thiago? É a questão de você ouvir a pessoa mais do que falar no primeiro momento. Sim. E se você for falar, fale de coisas com a intenção... você não está assim, ludibriando a pessoa. Só estou dando a dica para você criar conexão. Você se interesse pela pessoa. Sim, acho que de repente procurar saber o que a pessoa gosta. O que você faz, o que você gosta, o que você gosta. come, onde você mora, onde você morou, de onde você veio. Aqui em Uberlândia, quase ninguém é de Uberlândia. De vez em quando você acha. Agora você está achando um uberlandense. Você nasceu aqui, Thiago? Eu nasci aqui. Então você assim, já está começando a virar comum, mas quando eu vim para cá em 2001, achar um berlandense aqui era raridade. Não, eu nasci aqui. Mas o que você gosta, onde você gosta de viajar, gosta de comer o quê? Aí o cara dá a brecha e fala, não, eu gosto muito de fazer comida. Que tipo de comida que você gosta de fazer? Tem gente que quando pergunta isso, o outro pergunta, e aí, o que você gosta de fazer? O cara fala, eu gosto muito de fazer comida. Aí, em vez de perguntar para ele qual tipo de comida que você faz, o cara já começa a falar, não, eu também gosto, eu faço sushi, eu faço fala tudo que ele sabe fazer, mas tudo eu pergunto o que o cara faz. Então, primeiro é demonstrar interesse para as pessoas. Primeiro é demonstrar que você quer conhecer de verdade a pessoa. E isso é muito interessante, porque você realmente, ao conhecê-la, você já começa a traçar um perfil de tipo de exercício que você vai fazer, de como você vai conduzir a aula com a pessoa. Sim. E aí depois, com o tempo, automaticamente ele vai querer saber de você. E aí você fala e vida que segue. Sim. Acho que, por exemplo, você sabe que o cara gosta de futebol, eu não vou ficar puxando assunto de basquete com esse cara, né? Pronto. Já matou. E você sabe que se ele gosta de futebol, você tem que trabalhar o quê? Dependendo da situação, você vai trabalhar só braço com ele? Não, você tem que trabalhar perna. Introduzir exercícios que vão agregar no esporte dele. Sim. Para isso a gente faz uma anamnese. Para entender o que a pessoa gosta de fazer. E aqui o que eu gosto? Deixa eu te mostrar o que eu gosto. Ó, tá chegando aqui, ó. Aí, que gatinha. Coisa linda. Se ela estivesse aqui, já estava com uns 300 mil visualizações. A pessoa que fala muito, ela tem seus motivos, óbvio, talvez é uma pessoa que mora sozinha, está precisando desabafar e tudo mais, né? Mas se você percebe que é um perfil dela e toda vez ela está lá e ela está atrapalhando o treino, o que eu posso fazer de uma maneira muito tranquila? Quando ele estiver falando demais, no meio da conversa, você pede para repetir. Peraí, repete que eu não estou conseguindo acompanhar. Está falando muito rápido, você está falando muito. Você está entendendo? E ele repete. Você está entendendo? E ele repete. E aí, pelo menos, ele começa a falar, não, o inconsciente dele, ele não vai pensar isso só assim por si só. O inconsciente dele vai falar, caramba, eu preciso falar um pouco mais com calma. Pelo menos isso ele vai corrigir. E quando ele fala com calma... e aí eu te falo, quando ele fala mais devagar, fala com mais calma, o que ele te dá a oportunidade? Se eu tenho palavras faladas com calma, você tem espaço de entrar e fazer alguma arguição. Você tem espaço para chegar e falar, voltando aqui para o treino. Você está entendendo? Dá uma brechinha para você interromper. Você dá uma brecha. Ó, legal, vem cá para você ver esse exercício que tem tudo a ver com o que você falou. Aí você volta para o treino. Legal. Porque... se você deixar, você vai ficar... Assim, eu falo que eu faço pilates, né? Tem uns colegas lá, se deixar, a instrutora não faz nada, não. De um dia para o outro, ele tem um filme para contar. Eu não sei como que acontece, entendeu?
Então, eu Eu tenho um também sou aluno assim, que é desse jeito. de um Cara, dia. eu chego para dar aula para ele já começa a me contar uma história. Durante o aquecimento inteiro, ele conversando e contando história. Até que ele no aquecimento, que são exercícios que talvez não precise de tanta atenção ali, Sim, porque não vai exigir tanta força, tanta intensidade. Então aí eu deixo rolar um pouco, fluir um deixa eu pouco mais lá. o papo. Mas a hora que realmente algum exercício que exige muita técnica, Concentração muita e tal. concentração, muita força, aí eu tenho que dar uma cortadinha. Mas esse cara, ele fica falando o tempo inteiro. Aí eu falo, ó, vamos lá, segunda série. Aí ele vai fazer a segunda série, cara, ele tá tão viajando, ele viaja tanto na maionese, fala tanto, que ele começa a fazer um exercício que não tinha nada a ver com o que ele tava fazendo. Entendi. Aí, Uma boa. Uma boa aqui que você está me falando. Eu estou imaginando sua situação. Nessa condição, sabe o que você pode fazer? E para quem está nos ouvindo aqui, você pode fazer o seguinte: pede para ele explicar o exercício para você, já que ele fala muito. E aí ele vai explicar todo torto. Aí você, cara, vamos lá, um minuto, me escuta. Aí você fala para ele, vem eu cá. faço isso. Mas como a gente já tem a gente é amigo, tem um pouquinho mais de liberdade, sou um pouco mais estúpido. A Thaís mais fluido. A Thaís falando aqui, bonito, Evaristo, conversando na aula de Pilates. Pois é, Thaís, eu fiz um teste de personalidade, eu dei quase 99% de comunicação. E nessa brincadeira eu estou me corrigindo para ver se eu me seguro. Mas eu tento me segurar, eu tento lembrar que eu trabalho com comunicação. Tem uma aluna minha que comentou ali agora, ó, ensina isso pro Thiaguinho, não. Ela treina de dupla com uma outra. Sim, sim. Fora, elas conversam demais da conta e tem hora que eu tenho que também ficar interrompendo ali o bate-papo delas. Não, mas faz parte. Agora, uma coisa a gente tem que levar em consideração, e quem está nos ouvindo aqui é profissional da área, sabe. Tem exercício que não pode brincar, porque senão você lesiona, você fica muito tempo sem treinar, você prejudica a sua saúde, dependendo da lesão, você não volta o que era. Então, quando é aquecimento, show, é igual você falou aí. Mas tem hora que tem alguns movimentos que não dá para fazer muita coisa. Você já está respirando, Sim. piscando, e imagina fazer um movimento e conversar. Aí é muito, né? Não dá. Mas beleza, Mas mesmo assim, mesmo no aquecimento também, tem momentos ali que é importante estar um pouco mais atento. Sim. Mas, vamos lá. Então, aí a gente tem esse cara que é o que conversa muito e tem o que viaja na maionese também, que às vezes você está explicando, ele está olhando para tudo quanto é lugar, menos para você. E aí, a hora que ele vai fazer o exercício, o que é para fazer mesmo? Olha aqui. Então, como assim, através de gestos, chamar atenção, quais são os sinais que eu devo dar para esse cara para poder atrair a atenção dele, sem ter que dar uma bronca, falando, fulano, presta atenção. Sim. Às vezes, sem ter que fazer isso. Tem alguma dica para isso? Sim, demais. E aí você faz o teste e depois você me fala se funcionou ou não. Eu gosto de contextualizar as coisas. E se você lembrar da sua época de faculdade ou de segundo grau, quando estava com muito barulho na sala, tinha dois tipos de professor. O que chegava, dava um tapa na mesa, mandava todo mundo ficar em silêncio e a galera firmava ali. E tinha aquele que chegava, colocava as coisas dele em cima da mesa, pegava o giz, pelo menos eu sou da época do giz também, né? Ou a lousa branca, e começava a escrever. E falava com dois ou três que estavam ali na frente, geralmente quem sentava na frente era quem mais estava atencioso desde o início, né? E começava a falar baixinho com eles. Passava 2, 3 minutos. Tiago, o que aconteceu com a sala toda? Todo mundo se fechava. Então, a dica que eu dou aqui para você testar um pouco é a questão de falar baixo com ele. E outra coisa é você se movimentar para ele tentar te seguir. Você está aqui falando com ele nessa condição aqui, saia do seu lugar e vai para a direita ou vai para a esquerda e tenta falar mais baixo para ele não entender, de propósito mesmo. Porque a hora que ele não entende, você... Então vem cá, presta atenção. Porque ele volta. Essa estratégia de andar e se movimentar funciona para palestra também, né? Demais. Para a pessoa que está ali meio dispersa e dormir na hora que você muda do canto para o outro canto da sala. A pessoa tem que te acompanhar com os olhos ali e dar uma acordada, né? O que acontece? Fisiologicamente falando, o que acontece quando a pessoa está viajando?
Isso aí, gente, quem está nos acompanhando, eu acredito que é uma das dicas mais interessantes que nós temos aí. A pessoa está te olhando e não está te vendo, dependendo da situação. Ela está te olhando, mas não está te vendo. Quando você faz um movimento de um canto para outro, o olho vai ver esse movimento e ele tende a seguir. Quando ele segue, ele mexe a cabeça. Mexeu a cabeça, o cérebro lá dentro vai fazer o seguinte, sozinho. Opa, está acontecendo alguma coisa lá de fora. Volta e presta atenção, porque pode ser um perigo. Aí ele volta para a aula, ele volta para onde ele tinha que estar. Então, essa questão... Agora, não é ficar sambando de lá para cá, porque eu já tive feedback das pessoas darem enjoo de tanta pessoa ficar andando para lá e para cá numa apresentação. Sim, às vezes as pessoas se movimentam demais, ou gesticula demais, né? Às vezes gesticula mais do que fala, então não está coerente a quantidade de gestos com a quantidade de palavras que está saindo, né? Sim, perfeito, perfeito. Então, esse movimento ele é pensado também, ele não é nada improvisado. Você vai pensar, peraí, esse aluno que você tem que viaja demais, onde eu começo a aula com ele? Eu começo a aula com ele nesse ponto. Então, depois de 3 minutinhos, 4, eu vou para esse ponto. Depois eu vou voltar para o ponto, depois eu vou para outro ponto. Eu vou estar o tempo todo chamando a atenção dele para mim, porque eu preciso disso para que ele siga minhas orientações. Eu não preciso ficar repetindo o tempo todo aquilo que você já falou, né? Legal. Eu acho que também é uma forma de chamar a atenção desse aluno que viaja, talvez seja fazer ele participar um pouco mais do treino, né? É igual você falou, tipo, pedir para ele explicar o que é para fazer no exercício, ou mostrar na planilha lá, ó, esse próximo exercício você vai fazer tantas séries de tantas repetições, esse exercício é para trabalhar tal músculo, que aí você já vai trazer um pouco ali a atenção dele. Com certeza. Faz com que ele tenha menos espaço ali para pensar em... E ele cria pertencimento, e ele passa a ser dono do negócio também. Ele não fica só como passivo, ele se torna uma pessoa ativa. Peraí, agora eu tenho que entender o que ele está me falando para eu fazer. Você pode até intimar essa pessoa e falar, ó, você sabe que exercício é esse? O nome desse exercício? De repente fala para ele, ó, vou só te corrigir, tá? Eu quero que você faça X repetições, você é responsável pela contagem. Metodologia de educação ativa. Metodologia ativa. É algo que a gente não teve muito nas escolas. A gente só senta, o professor fala e a gente fica lá de vez em quando faz uma perguntinha. Mas hoje está se aplicando muito a participação do aluno no desenvolvimento da matéria, no desenvolvimento do conteúdo. Legal. E tem também a situação ali, na academia, às vezes, principalmente academia que tem muitos alunos, às vezes eu estou com o meu aluno aqui dando aula e vem um outro aluno ou um outro personal ou um outro colega de trabalho e começa a conversar comigo. E aí deu tempo de intervalo do meu aluno, aí meu aluno começa a fazer ali, eu fico meio que conversando com o personal, contando ali o que o aluno está fazendo, corrigindo. Que tipo de sinal que eu posso mandar para esse outro indivíduo que está ali atrapalhando a nossa aula, que eu não estou ali para conversar com ele? Não sei, talvez olhar no relógio, tem alguma coisa assim que eu possa fazer não verbal para ele entender? Então, vamos lá. O não verbal é 1 minutinho. Ó, 1 minutinho. Direto e reto. Agora, assim, a tendência, e o brasileiro tem muito isso, e é bonito. E é bonito, estou falando que é ruim, não. É bonito, é aquela questão de você querer dar atenção a todos e ao mesmo tempo. É de você não deixar ninguém no vão. Eu tenho muita dificuldade com isso. Então, eu também tenho muita dificuldade com esse negócio. E acaba, meu camarada, que quando você está nesse circuito que você cria aí para o aluno e tudo mais, se você desconcentra um pouco, talvez você pode perder a conexão com aquela pessoa que é a mais importante. Quem que é o mais importante? É o seu aluno ou seus alunos que estão ali fazendo o que você acabou de pedir. Se chega uma pessoa de fora, o que você tem? O que eu tenho assim? As experiências que eu tenho é o seguinte: primeiro é porque você permitiu a primeira vez. Aí você permitiu a segunda, aí você permitiu a terceira. E aquela pessoa não é por maldade, ela já entende que você vai dar atenção para ela. Ela acha que você é de boa, né? Tá tudo certo. Seu aluno é de boa com isso. Já entende. Ele pode ter sido seu aluno, mas não está na hora dele. Ele chega e quer puxar papo, entendeu? Uhum. Então, é muito interessante você... Calma um pouquinho, que eu tenho que prestar atenção aqui. É claro, não precisa ser arrogante nem nada, nem ser indiferente, virar as costas e deixar ele para lá. Mas é sempre pedir um tempinho, deixar ele ali e depois não esquecer. Depois fala,
cara, agora eu estou liberado, o que que você está precisando naquela hora? Pronto, tá entendendo? Isso já ajuda. Agora, não podemos deixar entrar nesse ciclo vicioso que em algum momento pode te atrapalhar e pode até expor um cliente seu num acidente ou numa Sim, fazer manobra alguma coisa errada ali, se machucar, acho que seria o pior cenário. Pior cenário. E quando você faz isso, você demonstra para quem está executando que você está focado nele. Sim. Tá entendendo? Você dá confiança. Esse cliente, né? Com certeza. E com certeza ele vai falar bem de você por causa de ações assim. E pode falar mal se você deixar a pessoa lá e ficar conversando com o outro em paralelo. E se a gente começar a entrar nesse ritmo, agora mesmo não faz diferença nenhuma, você acha que não tem importância, e agora você está conversando com todo mundo, menos com o seu cliente, que está ali fazendo os exercícios. Com certeza. E trazendo para o lado de palestras, eu gostaria que você explicasse para a gente qual que é a diferença de curso, palestra e treinamento. Bora lá. Bora lá. Tem, olha, assim... Porque é uma área que abrange também, né, para nós, professores, essa área de falar em público, enfim, dar Como eu sou treinamento. oriundo da área de segurança do trabalho, praticamente todas as empresas que eu vou dar uma palestra sobre gestão, liderança ou prevenção de acidentes, tem um personal, educador físico, ou um fisioterapeuta, falando sobre exercícios. Sim. Praticamente todos os eventos que eu vou tem aquele dia, ou a pessoa fica lá todo dia fazendo abertura e tudo mais. Olha aqui, nós temos 3 condições aqui: palestras, treinamentos e cursos. Esse treinamento e cursos, eu vou meio que uni-los para ficar um pouquinho mais objetivo para a turma, porque não tem muita diferença. A única coisa que eu vou tentar separar, porque o curso, você pode vincular o curso a muita teoria. E o treinamento, você pode ter o treinamento teórico e o treinamento prático. Beleza? Mas então vamos pensar que cursos e treinamentos é a mesma coisa. E vamos pensar que a palestra tem um viés diferente. Primeiro, a palestra princípio básico, você não está ali para falar tudo que você sabe. Você está ali para deixar a vontade do quero mais. Se você falar deixar o gostinho, né? O gostinho. Se você falar tudo que você sabe, você nunca mais volta ali para dar palestras e ao mesmo tempo as pessoas, me cansei. Tá entendendo? E eu acho que a palestra também normalmente é pouco tempo para você entregar tudo que você sabe. Tudo que você sabe. Você só tem que primeiro fazer um briefing muito bem feito, saber o que o cliente quer que entregue e entregar o que o cliente pediu. E falar sobre aquele assunto. Já fui em eventos que o cliente pediu A e a pessoa entregou B. E aí fica totalmente desconexo. E a palestra geralmente tem de 50 a 1h30. Ela não passa disso. Porque acima disso já começa a virar workshop, já virar treinamentos e assim por diante. E treinamento, você pode ter treinamento de 3, de 4, de 8 horas, de 40 horas. Aí depende da modalidade, o que o cliente pede, o que ele necessita. E uma coisa que eu chamo muita atenção no treinamento, até já falei em outros eventos aqui online, que o treinamento, para ele ficar um pouco mais didático, para ele ficar mais interessante, transforme ele em mini palestras. Então, um treinamento de 8 horas, pense nele como sendo palestras de 1h30. E aí você divide introdução, desenvolvimento e conclusão. Encerra um bloco. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Encerra outro bloco. Porque assim você cria uma expectativa para aquele tema X, depois você cria outra expectativa para o tema Y, cria para o tema Z, e assim você vai conduzindo durante o dia todo. E não fica pesado. Você já deve ter feito treinamentos aí de 8 horas, que o cara começa o treinamento e só vai até. Ele vai na mesma toada até 5 horas da tarde. Mesmo entonação de voz. Ele introduz no início da manhã e ele conclui no final. Sendo que ele poderia introduzir, desenvolver e concluir numa parte da manhã, depois introduz e desenvolve e conclui numa parte quase na hora do almoço, depois depois do almoço ele introduz, desenvolve e conclui e assim por diante. Independente da quantidade de tempo, eu achei que introdução, desenvolvimento e conclusão era uma vez só que faria. Então eu posso fazer isso várias vezes. Várias vezes. Por quê, Thiago? Nós já conversamos sobre isso, a gente já trabalhou junto em relação à palestra, para você ministrar uma palestra uma vez. Foi na Unitri, não foi? Foi na Unitri. Na Unitri. Faculdade que eu me formei.
Eu quero Então, falar mais sobre isso. É isso aí, tá vendo? Aí o que que acontece? Na introdução, a gente gera a expectativa do assunto a ser desenvolvido. E a conclusão, a gente reforça aqui que a gente falou e deixa um gostinho de quero mais. Se você faz isso o tempo todo, você está o tempo todo engajando a pessoa naquele tipo de assunto. Sim. E eu tenho certeza que não existe nenhum assunto que é falado durante 8 horas e é o mesmo assunto. Se existe um tema que você divide em vários assuntos dentro desse tema. Então você pega ali e divide em mini palestras, que você faz com que as pessoas renovem o ar. É quase que um ano novo, né? Imagina se nós não tivéssemos um ano novo. Passasse direto. O ano novo serve para você respirar, fazer as promessas de malhação, fazer as promessas de alimentação e assim por diante. Mas precisa, ele é necessário. Sim, sim. Uma das minhas maiores dificuldades, antes da gente fazer aqueles encontros para essa palestra da Unitri, eu já tinha dado algumas outras palestras em outras universidades. Sim. E a minha maior dificuldade era ali no começo da palestra, sabe? De soltar as primeiras palavras, gerar uma conexão ali com a galera, fazer aquele quebra-gelo. E foi uma das coisas que você me ensinou que eu mais gostei, que foi essa chegada ali para trazer a galera para você interagir com a galera e quebrar aquele nervosismo ali que é normal, né, no começo de qualquer palestra. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre esse quebra-gelo, sobre a importância de fazer isso. Bom, você está vendo o comentário da galera aí, né? Vai pegando aí, eu vou falar, enquanto isso você vai acompanhando aí, depois você traz para cá, que eu estou achando interessante. Legal. Bora lá. Quer solucionar o problema de qualquer palestra, quando você tem o receio de começar? Porque é no começo que a adrenalina desce pro corpo e você transpira, você treme, você demonstra no olho que você está nervoso, na boca, é no início. No início. É tão interessante, Thiago, que naquele treinamento Expiral que eu te falei, que entrega uma palestra pronta, o meu objetivo é diminuir o tempo da adrenalina na pessoa. Por exemplo, eu já tive alunos que a partir dos 7 minutos ele virava a chavinha. Você percebia nitidamente que ele estava em outra, ele se entregava, era outra palestra, era outro... E aí, Thiago, eu pegava esses 7 minutos, a hora que ele chegasse lá no 3º minuto, 4º minuto, que eu percebesse que a adrenalina dele já tinha mudado, já tinha ido embora, aí sim ele já estava pronto para assumir uma apresentação. E aí o que eu aconselho? Eu aconselho nada mais, nada menos que ele chegar com antecedência, fazer o seu network ali com as pessoas que chegam, pega 1, 2 nomes das pessoas, conversa, interage. Legal. E aí vai no banheiro, despressuriza, o que você dá vontade de fazer um número 1, e aí faz um alongamento, faz caretas ali dentro do box ali para destravar. Para voz também, né? Tem. Você pode fazer exercício tipo esse aqui, a gente chama até que é o momento King Kong, ó. Você faz esse tipo de exercício que você relaxa, você dissipa a adrenalina, porque minutos antes da apresentação, 15 minutos antes, você já está todo nervoso. Você pode estar tranquilinho, mas o seu cérebro está, ó, que é uma ameaça, né, falar em público. Para o nosso cérebro é uma ameaça. E aí você, quando vai introduzir, introduz com assuntos do seu dia a dia. Não invente falar aquilo que você não tem costume de falar. Aí você pode contar uma história sua, você pode fazer uma pergunta de impacto, que você já saiba a resposta. Você pode falar que estava conversando com o Pedro ali, ó. Estava conversando com o Pedro agora mesmo, nós falamos isso, isso e isso. E aí ele... Acho que seu telefone tá aí. Tá rolando aqui o meu apoio aqui que eu coloquei, meu polvilho que eu coloquei aqui atrás. Tá certo. Mas aí, você está conseguindo acompanhar? Então, a introdução é sempre algo que você esteja tranquilo. É aquilo que você faz todo dia. E passou da introdução, acho que o resto fica mais tranquilo. Porque depois de 3 minutinhos, o seu corpo já entende, o seu cérebro já entende que você não vai morrer de oratória, que ninguém está ali para te matar. E aí você começa a voltar ao estado normal e seguir em frente. Então, o segredo está na introdução para quebrar o gelo e para acabar com essa adrenalina o mais fácil possível, o mais rápido possível, ok? Então, a Letícia, ela é minha aluna, ela pediu para você dar uma dica ou estratégia para quem é palestrante e trava, por mais que saiba o assunto. A Letícia, ela também dá palestras, ela é atleta de natação. Opa, legal.
Legal, legal. E ela dá palestras relacionadas, ela é atleta paralímpica, então ela dá palestras relacionadas ao esporte dela, a história de vida dela, que é bem bacana. Sim, sim. E tô lá dando palestra, de repente deu um branco. Mesmo sendo um assunto que você domina. Bora lá, o assunto... Eu dominando o assunto já é meio caminho andado. Aí, Letícia, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma aposta aqui, eu te dou R$100. Letícia, eu aposto com você R$100, ou até mais, né? Porque eu tenho garantido até R$500. Tá anotado aqui, R$500. Se você pegar essa sua palestra e treinar todo santo dia, Letícia Lucas Ferreira, não é? A prova. E trava. Aí, beleza, Letícia, ela colocou aqui trava. Letícia, todo santo dia você vai pegar a sua palestra, já está montada, seu PowerPoint montado, seu script, seu roteiro já está montado. Você vai para frente do espelho ou para frente de uma parede branca e você vai repetir a fala, lendo. Você vai repetir lendo. Lendo, aqui, ó. Põe na frente aqui, ó. Olá, tudo bem? Você vai escrever tudo que você vai falar lá. Olá, tudo bem? Eu sou a Letícia, sou especialista em natação, papapá, vim aqui para falar para vocês sobre isso. Em 10 dias, você fazendo isso diariamente, não tem nada que vai te travar. Nada, te prometo. Agora, o problema é... Você lembra do tal do método? As pessoas... Tem uma estatística que 1% das pessoas executam o que se fala num treinamento EAD, por exemplo. Ele compra e não faz o treinamento EAD. E quando faz, ele não coloca em prática, ele não testa. Então, é treinamentos. No meu livro, que está quase saindo, lá tem uma parte que eu escrevo quase meia página, assim, ó. Agora está na hora de você treinar. Treinamento. Aí a Letícia pode estar ouvindo e falar, isso é balela, isso não funciona, porque eu treino. Vamos lá. Aí sim, se você fizer isso e não der certo, eu vou assumir o compromisso com você de ficar 10 dias você treinando, eu sem falar nada, mas eu quero ver você treinando. Aquela palestra que eu dei na Unitri, ela deu também, foi no mesmo evento. Me sinto ridículo fazendo isso. Bom, aí eu falei pra ela que eu tava treinando, eu tenho que estudar hoje e tal. Chamei o Evaristo pra me ajudar e tal. Sim, Nossa, sim. você tá Caxias demais, não precisa de tudo não. É treino, não tem jeito. E outra coisa, dona Letícia, põe na sua cabeça. É um ridículo que depois você pode entender que fez total diferença. Quando você está estudando muito para uma prova, a hora que você vai fazer a prova, ela parece que foi fácil. É isso que acontece. Quando você treina muito, e você treina para o seu corpo acostumar, você andar para lá, para cá, para você seu corpo acostumar com a sua voz, seu cérebro acostumar com a sua voz, e assim você chegar no final lá e falar, não, aconteceu tudo normalzinho, cara. E eu com medo. Uma vez eu fiz uma outra mentoria aí, de oratória, Sim. E o professor falou que realmente é isso, é treino. Mas se mesmo assim acontecer, para você poder ganhar um pouco de tempo, interagir um pouco com a plateia. Esqueci, puta, aí você pega e fala, e aí, o que vocês acham disso? Pega aquela pessoa que você fez o network lá no começo, João, e aí, o que você acha disso que eu acabei de falar? Porque às vezes o João vai te lembrar o que você tinha esquecido. Sim. Assim, eu já tive um aluno, eu tive um aluno, assim, de todo, eu já devo ter treinado só que em Uberlândia uns 200 ou mais alunos. E eu tive um que esse estava muito difícil arrumar uma estratégia para que ele pudesse falar, que ele era muito travado, mas ele queria muito sair daqui. E aí não sei o que aconteceu, que me deu um insight muito legal, e sirva aí para vocês que estão nos ouvindo. Você tem muito medo, está muito nervoso, então você já comece a apresentação. Lembre-se que é só por causa da adrenalina, você trava por causa da adrenalina. E quando você percebe que você está nervoso, você vai só retroalimentando. Aí você fica 1 hora nervoso porque você está percebendo que está nervoso. Então você tem que matar ela ali no início. Como que eu poderia matar quando tivesse assim, numa situação incontrolável? Pegue 2 pessoas da plateia, mas isso não dá para improvisar, isso tem que ser planejado. Você já vai subir no palco sabendo que você vai... Treinado. Você vai subir no palco sabendo que você vai fazer isso. Pegue 1, 2 pessoas, pegue 4, a quantidade de gente que der para encaixar na dinâmica. E coloque do seu lado e aplique uma dinâmica no início.
É claro, não força a barra para ninguém ir. Você pode até combinar com alguém, com alguns amigos. Amigos serve para isso, viu, Letícia? Amigo serve para isso. Chama o Tiaguinho, chama o Tiago, põe ele lá em cima e faz ele passar assim, a adrenalina junto com você. Quando você faz isso, você automaticamente, segurando no ombro da pessoa, pedindo para ela fazer alguma coisa, o que vai acontecer? A adrenalina vai passar. Aqueles 3 minutos, 4 minutos do início ali, a adrenalina vai se dissipando. E aí, a hora que voltar para a briga mesmo, você já está relaxada, você já olhou para o público, você já tem a conexão das pessoas e vida que segue. Mas o segredo aí não tem outro, é treino, treino, treino. É óbvio que tem um treino certo e tem um treino que vai demorar, mas é treino. Eu aposto que se você ficar só repetindo, você não precisa fazer nada, você vai conseguir pelo menos repetir o que você treinou. Agora, no mínimo isso, né? No mínimo isso. Performar, se vai performar, aí já é outra, vai depender de outros fatores também. Legal. Quando eu fiz esse quebra-gelo aí que você me ensinou, foi fantástico. Era uma das coisas que eu achava que estava faltando, que ficou faltando nas minhas outras palestras. Entendi. E aí depois só praticar. E pratica no seu dia a dia também, Thiago, lá com seus clientes. Legal. Acho que esses detalhezinhos aí são as cerejas do bolo. Mas o principal é isso, é treino. E esses enfeitezinhos aí fazem muita diferença, mas não é o principal. Legal. Vamos lá. Legal, Evaristo. Então, o que você acha que são as 3 dicas fundamentais para que a gente possa comunicar de maneira eficaz? Vamos lá. Em qualquer âmbito da nossa vida, seja profissional, pessoal, seja para interagir com uma pessoa que você acabou de conhecer na rua, na balada, enfim. Sim, deixa eu mandar um oi para a conterrânea Ângela. Pode, né? Pode. Estou empolgado, o pessoal está participando. Ângela. Literalmente. Literalmente mesmo. Oi, Ângela, obrigado por estar aqui com a gente. O Tiaguinho aí tá esfolando aqui. Bom, 3 dicas. Uma nós já falamos muito, agora mesmo, né? O que nós falamos para a Letícia? Treino. Essa é a dica, número 1. Outra dica, a gente comunica não verbal também. Então, se você quer ter uma apresentação que conecte, não dá para você entrar nessa apresentação com a cara fechada. Nem que seja um sorrisinho amarelo no início, que depois você acostuma, você vai sorrir verdadeiramente, mas você tem que entrar com esse danado aberto, entendeu? E com energia. Você vai entrar alegre e com energia. Porque a tendência é que no decorrer da palestra a energia volte a sentar e você vem para o seu ritmo normal. Você pode entrar até com a voz um pouquinho mais alta e depois volta para o seu ritmo normal. Isso faz parte. A abertura, o início de uma palestra tem que ser energética, tem que ser com vontade, porque isso transmite por osmose para quem está ali. Então, treino, energia, beleza? E não ser indiferente. Não ser indiferente. O que é uma pessoa indiferente? É aquela pessoa que ela chega e no primeiro slide tem um currículo Lattes dela. Em vez de ter o tema, tem lá: eu sou, eu fui e eu serei. O melhor dos melhores e pronto, acabou e ninguém... Então não faz sentido. Isso você vai só criando desconexão. Outra coisa que você... Então, você acha que numa apresentação não é legal colocar o currículo, por exemplo, a formação? A boa pedida, quer ver? Como que eu me apresento sem ser arrogante, sem ser indiferente? Como que eu faço para me apresentar? Ou alguém vai lá e fala, ó, agora com vocês, Tiaguinho, personal e tal, com experiência tal, da biblioteca de exercícios, né? .com.br e tá, e te apresentou. Então, beleza. Ele já te apresentou. Então, você não precisa falar nada. Só bom dia e vamos embora. Agora, vamos supor que ninguém te apresente. O que você faz? No decorrer da palestra, isso é tudo planejado, você vai falando, na época que eu estava no 2º grau, que eu pensei em fazer a faculdade, quando eu estava fazendo a faculdade de educação física. Quando eu fiz o curso tal... Aí você contextualiza, aí você vai no decorrer da hora, você já vai apresentando o que você faz. Lá quando eu fui montar a minha empresa, quando eu fui montar o método Caos, que é o método carreira e oratória sistêmica, beleza? Então, desse jeito, a gente diminui um pouquinho essa indiferença que as pessoas podem ter. Mas manda bala, Thiago. Obrigado aí.
E você consegue explicar o seu método Caos aí e resumir ele nessa parte final para a gente Vamos lá então, rapidinho. O método Caos, ele baseia, segundos. beleza, ele baseia em autoconhecimento, planejamento, treino e prática, ok? Então ele é um ciclo de 12 passos. Eu tenho 12 passos divididos em 4 ofensivas, que é autoconhecimento, planejamento, treinamentos e depois é mãos à obra, prática. Legal. Praticamente então, isso. galera, quem quiser conhecer mais sobre o método Caos, quem quiser conhecer sobre o trabalho do Evaristo, melhorar a oratória, falar melhor em público, segue ele lá no Instagram, manda um direct para ele. A nossa live vai ficar salva na minha página e vai ficar salvo no YouTube também. Depois ele vai me mandar o link e eu vou compartilhar para vocês. Valeu, valeu. Beleza? Obrigado aí, Thiago. Obrigado, boa noite para todos. Valeu.